De onde surgiram os livros da Bíblia e por que essa divergência da Bíblia católica para protestante? Pois é, né? Agora eu quero ver. São quantos livros a mais? 7. 7. Vamos Ou a lá? menos. São 7 livros a menos. Olha! Boa! Qualquer Mais ou menos. Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Judite Tobias. e Tobias. Tá. E aí, quem quer falar? E agora? Bom, De onde vem essa discordância? acho que Ou em algum momento foi igual? a questão é muito delicada, por quê? Porque ela envolve uma mudança de compreensão. O que eu quero dizer com isso? Nos primeiros séculos, a igreja não estava preocupada com a questão do cânon, tanto quanto na modernidade. Cânon é ter uma coisa padronizada. É isso? Cânon significa o conjunto de livros considerados inspirados. Ah, tá. Né? Então, a igreja não estava tão preocupada com isso. E por quê? Porque a fé apostólica era verificada nas igrejas apostólicas, como Santo Irineu, no Adversus Hereses, explica. Quer saber a fé ortodoxa? Vai lá na igreja dos apóstolos. Sim. E tudo era muito claro, né? No sentido assim, de que você tem lá um bispo, uma associação apostólica, uma igreja a qual se remete, uma primazia estabelecida e assim por diante. A primeira vez que a igreja vai falar de cânon é por provocação de Marcião. Século II. Marcião vai estabelecer um cânon reduzido, acho que parte de São Lucas, sem o Velho Testamento. Tudo que é judaico tinha que ser extirpado. Exatamente. No ano 140. Isso. A igreja vai estabelecer uma espécie de protocânon. Depois vão acontecer concílios regionais, por exemplo, de Cartago, 397, né? o de Roma, que eles são, apesar de serem locais, eles foram ratificados pelo Papa e, portanto, eles ganham a marca de magistério universal. Ali já se estabelecem já se estabelecem cânons, no sentido de que o cânon, a ideia de cânon está se fortalecendo. Porém, há alguns livros, por exemplo, do cânon do Novo Testamento, que eles vão ser definidos muito tardiamente. Por exemplo, o Epístola aos Hebreus. Há comunidades que não recepcionavam como canônicas. Os antilegômenos, né? Ou, por exemplo, 2 Pedro tem dificuldades, a carta de Judas, alguns não consideravam, ao contrário, Pastor de Hermas, algumas comunidades consideravam canônicos. Clemente de Roma. Os escritos de Clemente, de Inácio de Antioquia. Ou seja, isso chega, digamos assim, a um certo consenso no século V. Aí São Jerônimo faz a tradução da Vulgata. No 4, né? Século IV. O Tatanásio, através do Tatanásio. Ah, sim, São Tatanásio. Depois, o São Jerônimo, ele faz a versão Vulgata. Tinha uma Vetus Vulgata. A Ítala, né? A Ítala. Depois ele faz a primeira versão da Vulgata, que é a tradução dos 70. Depois ele vai para Israel. Belém. E em Belém ele faz a tradução direta dos manuscritos hebraicos. Ali ele entra um pouco, digamos assim, na ideia de, não, o cânon judeu. O problema é que o cânon judeu também foi tardiamente fechado. A gente identifica, digamos assim, discussões sobre canonicidade até o século VI, VII, entre os judeus. Ou seja, é uma questão que ela foi sendo muito lentamente estabelecida. São Jerônimo, por exemplo, na introdução dele ao livro de Tobias, ele diz assim: eu preferia agradar aos bispos que aos fariseus. No sentido de que, meio contra a vontade, vamos colocar. Ele colocou lá os deuterocanônicos, como nós chamamos, né? Porém, digamos assim, o momento em que, para nós, o cânon é definitivamente fechado é no Concílio de Florença, que é no século XIV, por ali.
Os protestantes vão discordar disso, porque eles acham que não é um fechamento do cânon, o cânon vai ser fechado em Trento, mas Florença foi apenas um catálogo dos livros que a Igreja Católica considerava como sendo inspirados. Mas fato é que nós temos já ao longo de toda essa discussão uma espécie de solidificação com discussão, com divergência. Alguns padres da igreja não aceitam os deuterocanônicos, outros aceitam os deuterocanônicos e assim por diante. Então, quando chega a reforma, o Lutero vai colocar os deuterocanônicos depois do Velho Testamento. Ele coloca, mas coloca depois do Velho Testamento. Isso acho que na Bíblia de Gutenberg também é assim, né? É porque a Bíblia de Gutenberg, 1454, ainda é Bíblia em latim, né? Em latim. O Lutero, ele vai terminar a tradução, porque ele vai fazer 1521 para 22 o Novo Testamento, e a Bíblia toda, na verdade, foram um conjunto de estudiosos, porque o pessoal não sabia hebraico, né? Então terminou só em 1534. Mas, claro, ele tem uma certa tolerância com os deuterocanônicos e que depois... Quando é que eles caem fora da Bíblia protestante? Nesse contexto do desencontro do século XVI, na ocasião, porque Trento termina em 1546, nesse período já começa-se a suspeitar por causa da ideia principal de que algumas práticas que a tradição protestante vai questionar, que elas poderiam estar fundamentadas nesses deuterocanônicos. Que é interessante. Ou seja, você tem uma ortodoxia que... reativa. Claramente reativa. Até porque os caminhos daquela época estavam complicados. Não, eu digo isso porque eu acho que o critério para estabelecer a canonicidade nos primeiros séculos era uma proto-ortodoxia pela qual se reconhecia a doutrina reta naqueles textos. Depois, nós vamos ter mais ou menos isso na época, quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Tanto é que ele não vai querer a Epístola de Tiago. Ele tem um tempo que, mas daí ele acaba entrando. Vai fazer interpolação lá na carta aos Romanos, não, na carta aos Efésios ele faz uma interpolação lá de somente, que não está lá. E acho que ele não gostava do Apocalipse também. Calvino não gostava do Apocalipse, não, né? Calvino fez o comentário de todo o Novo Testamento, mas não fez do Apocalipse. E disse que não iria fazer. Então, aí a discussão é se ele não se sentiu capaz de fazer ou se de fato a coisa não deu tempo em função de tudo que ele viveu. Mas assim, acho que a questão fundamental que está aqui, nesse sentido, a ideia é, primeiro, esses escritos, eles têm uma fonte de autoridade. Eles não são escritos religiosos comuns, são tidos como inspirados e normativos, são referências, são escritura sagrada. E aí, a origem deles. Então, esses escritos, ele vem de quem? Dos profetas do Antigo Testamento, das pessoas inspiradas por Deus. E os escritos do Novo Testamento, a discussão é se eles têm origem apostólica. Essa que é a questão. A base fundamental. E mesmo que ele não seja apostólico direto, ele é apostólico indireto. Marcos, por exemplo, não é apóstolo, mas ele está sob Lucas. Sob Pedro. Lucas, sob Paulo. Hebreus, capítulo 2, verso 3, dá a impressão de um cristão de segunda geração, mas sob alguma supervisão apostólica. Alguns dizem que foi Apolo, mas eu acho que também não se sustenta muito isso. É uma possibilidade. Lutero achava que tinha sido Apolo, né? E hoje alguns estão dizendo que talvez seja Lucas. É difícil, porque o perfil alexandrino também do acho texto é muito... O grego é muito alexandrino em Hebreus, muito típico, né? Agora, a ideia... Apesar dessas discussões, da maioria dos livros, eles foram percebidos logo quando você passa do segundo para o terceiro século, a maioria das igrejas, que essa que é outra questão. Existe um reconhecimento dos livros, eles passam a ser copiados e multiplicados, né, com bastante intensidade. E aí surge a discussão dos casos menores, que vai amadurecer aí no próprio contexto do quarto século. Quando chega no quarto século, os 27 livros do Novo Testamento estão fechados e vão permanecer. Isso sim. A discussão que surge da cristandade, na verdade, a culpa do nosso desentendimento, adivinha de quem que é? É dos gregos. Olha. Por quê? Esses livros que eles contaram é mais antes de Cristo, né? Colocado na versão grega. Sabe por quê?
Porque no texto Versão hebraico grega. do Velho Testamento, apesar de ser verdade que os judeus só vão fechar definitivamente os livros plenamente mais tarde, mas já em Jâmnia, no primeiro século, aí você já tem uma ideia do qual que é a referência. Você pega Lucas 24... Mas Jâmnia não... Quer dizer, não fecha. não fecha, mas, porque as discussões continuam Então, longe até. Mas, por exemplo, você pega Jesus mesmo citando em Lucas, ele fala daquilo que está escrito, né, na lei, nos profetas e nos salmos. Os salmos abrem os Ketuvim. Então, Os fariseus esse- acreditavam nos Ketuvim. Então, e os saduceus tinham lá os seus problemas. Eles eram do Pentateuco apenas, né? Exatamente. Mas aí você tem uma cristalização nessa direção. Qual é a questão? A questão é que os judeus de Alexandria, que eram parentes e amigos do Estates, eles desenvolveram um Antigo Testamento com os 7 livros que são originalmente escritos em grego e não em hebraico e em aramaico. E aí, quando você lê um Embora a segundo... primeira Macabeus... primeira Macabeus... É uma discussão aqui. Há uma discussão, se a original seria e grego, o foi traduzido. eclesiástico também. Não, tudo bem, aí até o Novo Testamento entra nessa discussão, mas a questão é que o Macabeus termina dizendo o seguinte: olha, eu fiz o possível para escrever bem aqui o que eu fiz, e se tiver bom, tudo bem, se não, foi o que eu pude fazer. Então, quer dizer, esses elementos trouxeram um ponto de interrogação, né? Agora, os livros... Só que, por exemplo, Paulo, na segunda aos Coríntios, meio que ele olha, aquilo que eu escrevi na primeira, ele dá meio que uma suavizada por causa da maneira como ele pegou pesado na primeira. É um pouquinho diferente do Macabeus. Mas eu digo, quer dizer, o critério, ele precisa ser único. Mas não só isso, né? Eu digo, porque o que Paulo fala sobre o incestuoso de Coríntios na primeira No carta capítulo 5. pesado. Muito pesado. E depois ele chega e fala assim, veja bem, meio mas que sem jeito. Os coríntios levam puxão de orelha o tempo todo, porque também, né? Olha o também eram nome, desordeiros. Coríntios. Você já Coríntios viu? 2. Mas então, aí esses 7 livros, não é que eles são livros ruins, ou errados, ou problemáticos, eles só não são considerados pela tradição judaica e protestante como inspirados Só para que ser escritura era do mesmo aceitável jeito. da igreja primitiva, isso que é ainda melhor. E aí a Porque, na verdade, mesmo que os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, as citações que os evangelistas Paulo fazem, boa parte vem dessa versão grega, É porque o evangelho vai agora para fora, né, no Principalmente contexto Hebreus. mundo grego, né? Principalmente de Hebreus. Mas, por exemplo, né? O livro de Hebreus, quem escreveu agora, nós sabemos, vai para os hebreus não judeus da religião, os hebreus de Jerusalém, da Judeia, a maioria, não, quase tudo é grego ali. É do contexto dessa versão grega antes de Cristo, que não temos nada uma suspeita sobre Cristo. E por isso os livros esses é lidos na época de Jesus, através das sinagogas da diáspora judaica, né, no continente grego, Ásia Menor. Esse é o texto grego, né? O interessante é que, por exemplo, nós temos doutrinas fundamentais. Por exemplo, nós todos acreditamos que Deus criou tudo ex nihilo, do nada. Sim. Isso na Bíblia aparece só em Macabeus, 2 Macabeus capítulo 7. Todos os outros relatos, ou quando se fala de criação, não se diz explicitamente ex nihilo. Ou, por exemplo, o prólogo de São João, ele explicitamente, o evangelista utilizou sabedoria, Baruch 3, sabedoria 7, Baruch 3, e Eclesiástico, acho que 24, na composição. Chega nos etíopes, né? Com Enoque e assim por diante. Aí a coisa vai... Não, mas é interessante porque Judas cita Enoque, cita a ascensão de Moisés. Exatamente. Porém, tanto Enoque como a ascensão de Moisés nunca foram considerados canônicos pela igreja. Então, mas na Etiópia né? Enoque é. Os etíopes ficaram lá isoladinhos ali, né? E desenvolveram um cânon um pouquinho maior do que os nossos. Um pouquinho mais ampliado aí, já conseguiram ir mais longe aí. Então...